Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar sobre as principais médias e as comparações entre elas. E no segundo vídeo eu vou mostrar algumas aplicações das médias sem precisar fazer derivadas. Bom, vamos definir então média aritmética. Eu vou ter vamos começar com dois números, né? Sejam A e B dois números. Isso vai valer para N números, mas vamos fazer para 2. Então, como determinar a média aritmética desses dois números? Ora, bem simples, basta você somar e dividir por 2. Por que isso? Porque definimos como média aritmética um número que está exatamente entre dois outros, ou seja, A e B. Então, eu quero um número que esteja à mesma distância de A e de B. Então, mais ou menos seria isso aqui. Então, eu teria o A e o B e o valor média aritmética aqui. Então, essas distâncias aqui são iguais. Ora, quando essas distâncias são iguais, então eu chamo esse número aqui de média aritmética. Então, eu vou ter exatamente MA menos A, que é a distância, e B menos MA, que é a distância. Então, isso aí vai dar exatamente a fórmula que a gente quer aqui. Um exemplo numérico seria, né, só para facilitar mais aqui. Então, A igual a 4 e B igual a 16. Então, eu vou somar e vou dividir por 2, então a média aritmética vai ser 10. Então, veja que 10 menos 4 dá 6 e 16 menos 10 dá 6. Bom, vamos para a média geométrica. A média geométrica, como é que é? Eu tenho dois valores, A e B, vale para mais números, mas eu vou fazer para 2. Como determinar essa média geométrica deles? Ora, então eu vou fazer esta fórmula. mg, que é a média geométrica, é a raiz quadrada, porque são dois números. Se fossem 3 números, seria a raiz cúbica. Se fossem 4, raiz quarta. E assim por diante. Então, o que é a média geométrica? Ora, é exatamente isso aqui. Eu vou ter dois números, A e B, e a razão entre um número e o outro vai ser a mesma. Então, isso aqui é a média geométrica. Então, o número que está aqui, ao dividir esse por esse e esse por esse, o resultado tem que ser o mesmo. Né? Então, eu vou ter A sobre MG e MG sobre B tem que dar o mesmo resultado. Então, aí eu vou ter isso aí e exatamente vou ter a nossa fórmula aqui. Ok? Fazer um exemplo numérico. Vamos pegar os mesmos valores, 4 e 16, e vamos calcular. 4 vezes 16 dá 64, raiz de 64 é 8. Média harmônica agora. Bom, a média harmônica, ela na verdade vai ser o seguinte, eu vou ter o inverso da média aritmética dos inversos do número. Então, eu vou pegar o A e o B, eu vou achar o inverso deles. Aí eu vou somar e vou dividir por 2. Então, isso vai dar a média aritmética dos inversos dos números. E aí, se eu fizer o inverso desse resultado, eu vou obter a média harmônica. Então, seria mais ou menos assim. Eu vou inverter aqui, né? Porque como eu estou fazendo A menor que B, então, quando eu inverter, vai trocar. Então, 1 sobre B vai ficar aqui e 1 sobre A vai ficar aqui. Então, esse número aqui vai ser a média harmônica desses dois valores. Mas, olha, observe que ele está exatamente no meio, né? Por quê? Porque ele é a média aritmética da soma desses dois aqui. Ou desses dois, né? Então, mesma coisa, média harmônica menos 1 sobre B é igual a 1 sobre A menos média harmônica. Então, isso aí vai dar isso. Dividindo vai dar isso aí. Né? Agora, eu posso inverter, né? Em vez de eu escrever o inverso disso, né, vai ser exatamente isso aí. Né? Ou seja, vai ficar 1 sobre isso aí. E o 2 vai lá para cima. Beleza. Então, um exemplo numérico vai ser com 4 e 16 também. E aí eu vou obter 2 sobre 1 quarto mais 1 sobre 16 avos é igual a 2 sobre 5 16 avos, 32 quintos, 6,4. Bom, agora a média quadrática. A média quadrática, o nome já diz, né? É quadrática, então eu vou ter que levar ao quadrado.
Então, eu vou pegar os valores A e B, vou elevar ao quadrado, vou somar e dividir por 2, ou seja, eu vou achar a média aritmética de A ao quadrado e B ao quadrado. E depois achar a raiz quadrada deles. Daí o nome média quadrática, né? Então, um exemplo seria A igual a 4, B igual a 16, e aí eu teria as contas, faria exatamente isso aí, vai dar 11,66. Veja mais ou menos como é que seria. Então, eu tenho aqui, ó, o A e o B e a média quadrática. Veja que ela ficou um pouquinho fora do centro, né? Agora eu vou pegar e levar ao quadrado o A e o B, então vai ficar mais ou menos assim. Aí esse cara aqui é a média aritmética quadrática. Por quê? Porque é do A ao quadrado e do B ao quadrado. Só que, na verdade, eu quero a média quadrática de A e B, não de A ao quadrado e B ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, levo para cá, extraindo a raiz quadrada dele. Okay? Então, aí eu vou ter M aqui é a média aritmética e a raiz quadrada vai ser a média quadrática. Aí está. Bom, agora vamos comparar essas quatro médias. Então, vamos começar comparando a média aritmética com a média geométrica. Bom, então nós sabemos que se eu pegar raiz de B menos raiz de A e elevar ao quadrado, é óbvio que o resultado vai dar maior que zero, porque aqui está o quadrado. Então, não importa se B é maior ou menor que A. Eu sei que qualquer coisa ao quadrado é maior ou igual a zero. Aí você vai falar, bom, mas por que você partiu de raiz de A e raiz de B? Ora, porque aqui eu estou falando da média geométrica, né? Então, eu tenho que fazer aparecer a raiz. Bom, elevando ao quadrado, eu vou obter B menos 2 vezes a raiz de AB mais A, maior que zero. Passando 2 raiz de 2 para o lado direito, vai ficar dessa forma. Agora eu vou dividir por 2, então vamos ficar dessa forma. Ora, mas o que é A mais B sobre 2? É a média aritmética. E o que é a raiz quadrada de A vezes B? É a média geométrica. Então eu obtive aqui que a média aritmética é maior ou igual à geométrica. Esse igual, né, será quando A e B forem os mesmos valores, tá ok? Fora isso, não. Então, aí eu vou ter a média aritmética, que nós calculamos lá que foi 10, e a geométrica, que nós calculamos que foi 8. Portanto, 10 é maior que 8. Bom, agora vamos comparar a média geométrica com a média harmônica. Então, vejamos. Sejam A e B os dois números que eu estou querendo fazer a média, né? Então, eu tenho que A mais B sobre 2 é maior ou igual à raiz quadrada de A vezes B. Ou seja, a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos passar o 2 multiplicando aqui. Veja, como eu quero comparar com a média harmônica, isso quer dizer que eu tenho que fazer aparecer 1 sobre A e 1 sobre B, né? Então, eu vou dividir essa expressão por AB e AB. Perfeito. Dividindo aqui, olha, agora eu vou obter A sobre A cancela, vai ficar 1 sobre B. E aqui vai ficar 1 sobre A. Vai cancelar a coisa lá. Agora, aqui eu vou escrever o AB como raiz de AB vezes raiz de AB, que é exatamente AB. Para poder simplificar esse aqui com esse aqui. Bom, feito isso, eu vou obter 1 sobre B e 1 sobre A maior ou igual a 2 sobre raiz de AB. Olha aí. E agora eu vou multiplicar em cruz. Então vai ficar raiz de AB é 2 sobre 1 mais A mais 1 sobre B. Ou seja, isso aqui é a própria média harmônica. Então, média geométrica é maior ou igual à média harmônica. Ou podemos escrever que a média harmônica é menor que a média geométrica. E, por sua vez, né, a média harmônica é menor que a média geométrica, que é menor que a média aritmética. Então, eu tenho 6,4, 8 e 10. Então, veja que está batendo tudo aí, né? Agora, eu vou comparar a média harmônica, a média aritmética com a média quadrática.
Então, nós temos os dois valores, A e B, e aí eu vou fazer A menos MA ao quadrado é maior ou igual a zero. É verdade, qualquer número ao quadrado é maior que o zero. E vou fazer B menos MA ao quadrado maior ou igual a zero. Bom, por que isso? Porque eu preciso fazer aparecer a média aritmética. E depois eu vou dar um jeito de aparecer a média quadrática. Então, desenvolvendo cada um deles aí, eu vou obter isso aqui para o primeiro e isso aqui para o segundo. Bom, agora eu vou somar essas duas equações, porque veja que já apareceu A ao quadrado e B ao quadrado, que está relacionado com a média quadrática. Então, somando, eu vou obter isso aqui e isso aqui. Bom, agora eu vou passar esses dois termos aqui para o lado direito. Então, eu vou obter A ao quadrado mais B ao quadrado, aí vai ficar menos 2MA ao quadrado mais 2MA A mais B. Ora, mas o que é A mais B? Ora, A mais B é o dobro da média aritmética. Então, vamos ter menos 2MA ao quadrado e aqui mais 4MA ao quadrado, ou seja, vai dar 2MA ao quadrado. Bom, agora eu posso passar o 2 dividindo aqui. Então, eu vou ter exatamente, eu vou fazer a divisão por 2, então vai ficar assim. Ora, mas vamos lembrar que a média quadrática tem que aparecer a raiz quadrada. Então, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros. Então, vai ficar assim, aqui vai ficar só MA. Ora, então isso aqui é o MQ. Então, MQ é maior ou igual a MA. Bom, então agora relacionando as médias todas, né, eu vou ter que a média aritmética é menor que a média quadrática. Com isso, eu vou ter exatamente essa sequência aqui de médias. Média harmônica é menor que a média geométrica, é menor que a média aritmética, que é menor que a média quadrática. Conferindo os valores, vamos ter 6,4, 8, 10 e 11,66. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.